Olá pessoal, tudo bem? Aula gravada sobre circunferência, equação reduzida, em especial para as turmas do terceiro B e terceiro G, tá certo? Vamos lá, esse vai ser o conteúdo da semana para toda a terceira série, tá certo? E aí a gente vai falar sobre equação reduzida. Algumas coisas que a gente já fez com reta, vai acontecer novamente aqui com circunferência, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, eu começo assim para incentivá-los, né, a entender melhor sobre a equação reduzida, começar já fazendo um exemplo. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro C, 3 e 2 e raio igual a 6. Obtenha uma equação em função do ponto G. Nós temos que montar, pessoal, alguma expressão que associe essa circunferência, onde o centro é o par ordenado 3 e 2, e o ponto G, que é um ponto genérico em cima da extremidade da circunferência. Do ponto C até o ponto G, a gente tem a medida do raio, que é 6. Então, de que forma que a gente pode montar uma equação em função do ponto G? Pessoal, para fazer isso, nesse ponto que a gente está, que a gente se encontra, o único conhecimento acumulado que vocês têm é de reta. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar e calcular a distância do ponto C ao ponto G, que é a única coisa que vocês têm conhecimento para começar a trabalhar. Então, vai ficar assim. A distância do ponto C ao ponto G vai ser o quê? Y2 menos Y1. Aqui Y1. Mais X2 menos X1 elevado ao quadrado. Onde eu vou trabalhar com ponto C, que é o centro, 3 e 2, e o ponto genérico G, afinal de contas, é em função de G, X e Y. E vamos lá aplicar os valores. Então, a distância do ponto C até o G vai ser o seguinte, Y menos 2 ao quadrado, mais X menos 3 ao quadrado. Tranquilo? Então, aplicamos a fórmula da distância de dois pontos. Feito isso, o que a gente consegue perceber aqui? Sobre a distância CG. Essa distância é 6. E ela é o que, pessoal, nesse contexto? Ela é o raio da nossa circunferência, tá certo? Então, se ela é o raio, eu posso substituir por 6, que é a medida que eu tenho. Então, ficou assim. 6 é igual a raiz de y menos 2 ao quadrado, x menos 3 elevado ao quadrado também. Tranquilo? Estamos quase finalizando a nossa expressão. O melhor a se fazer aqui é eliminar esse radical aqui. E de que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar esse radical daqui, passar para o outro membro com a operação inversa. Ou seja, se você está trabalhando com radical, ele vem aqui no formato de potência. Então, vai ficar assim. 6 ao quadrado é igual a y menos 2 também ao quadrado, mais x menos 3 elevado ao quadrado. E aqui a gente finaliza. O máximo que eu consigo ainda andar é fazer esse 6 elevado ao quadrado, que dá 36, tá? E se você escrever, tudo bem, sem prejuízo nenhum. 36 é igual a y menos 2 ao quadrado, mais x menos 3 ao quadrado. E essa é a equação em função do ponto G, tá certo? Pessoal, por que começar por esse exemplo aqui? Porque aqui já dá para a gente extrair algumas informações dentro do que eu quero chegar, que é a equação reduzida da circunferência. Observa esse menos 2 aqui, ó. Esse menos 2, ele é o ponto 2 aqui no eixo Y. Esse menos 3 é daqui, ó, da abscissa. Ou seja, esse par ordenado, que é o mesmo par ordenado do centro, né, foi aplicado na fórmula da distância. Além disso, eu tenho a medida do raio, que é 6. Então, eu tenho esse 6 aqui elevado ao quadrado, que dá 36. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, que a equação reduzida, ela se baseia única e exclusivamente em quê? Na par ordenado do centro e na distância entre esses dois pontos aqui, que nada mais é que o raio. Tá certo? Então, o que você precisa sair daqui hoje sabendo? O formato da equação reduzida. Se você tem que o centro vai ser do formato AB e um raio R qualquer, então eu posso escrever x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos entender quem é quem nessa história.
O A é a abscissa do centro. O B vai ser a ordenada desse ponto C, que é o nosso centro da circunferência. E o raio nada mais é que a distância entre o centro até a extremidade P aqui da circunferência. Então, a equação reduzida é somente substituir a abscissa do centro, da ordenada também, e do raio. Somente isso. Mega simples. Eu sugiro para você que está copiando a aula, que você pause o vídeo agora e copie. Esse é o principal slide dessa aula, tá certo? Vamos lá, seguindo então. Exemplo 1. Essa aula só tem 3 exemplos, muito tranquilos, tá certo? Exemplo 1. Obter a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R em cada um dos casos. Então, vamos nessa. Pessoal, se ele quer a equação reduzida, então, primeira coisa que você vai fazer, eu sugiro que você escreva essa equação. Então, eu sei que ela é x menos a elevado ao quadrado, y menos b elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E agora a gente vai substituir o que nós temos. Nesse caso, o meu a é 4 e o meu b é 5. Então, ficou x menos 4 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual ao raio. Nosso raio é 7. E o máximo que a gente vai andar é fazer isso aqui, ó. X menos 4 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 49. E aqui a gente finaliza a equação reduzida da reta. Mega simples, né? Muito, muito simples. Tá certo, pessoal? Só isso. Professora, mas por que você não desenvolve esse produto notável aqui? Pessoal, se a gente passar a desenvolver esse primeiro produto notável e esse segundo produto notável, a gente vai encontrar a equação geral da circunferência. E nessa aula a gente só quer falar da reduzida. Tá certo? Somente isso. Então, a gente aplica a abscissa do centro, a ordenada do centro e o raio. E finaliza a questão. Vamos lá para a letra B. Então, eu sei que a equação da reta vai ser x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, ficou o seguinte. Eu tenho que o meu a vai ser menos 3 e o meu b vai ser 0. Então, ficou assim. X menos 3, fazendo bem devagar, porém quem tem habilidade de já trocar o sinal, fica à vontade, tá? Y menos 0 elevado ao quadrado igual ao raio, que é raiz de 7 ao quadrado. A gente vai ajustar esse sinal aqui e vai ficar assim. X mais 3 elevado ao quadrado mais y menos 0 é a mesma coisa que y elevado ao quadrado, e essa raiz vai cancelar com esse quadrado e ficou somente 7. E aqui a gente finaliza mais uma equação reduzida. Viu como é simples, pessoal? Vamos lá agora para a letra C. Mesma estrutura. Por mais que eu tenha uma fração aqui como raio, você trabalha da mesma forma. Vai ficar assim. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E aqui vem minha fração, 4/5 também elevado ao quadrado. Ajustando o sinal, x mais 3 ao quadrado, y menos 0 é y, então fica y ao quadrado, igual a 16, 5 vezes 5, 25. E essa é a minha equação reduzida quando o meu centro é menos 3 e 0, e meu raio representa 4/5. E vamos lá para o último item aí do primeiro exemplo, letra D. O meu centro é 0, 0, e meu raio é igual a 1. Então, vai ficar x menos a ao quadrado, y menos b também ao quadrado, igual a 1. Substituindo, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, isso igual a 1 ao quadrado, né? E aí, como 1 ao quadrado é 1, deixa nesse formato. E só para dar uma melhorada aqui, a gente pode escrever x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 1. E essa é a equação reduzida de centro 0, 0 e raio 1. Super tranquilo, né, gente? Agora, no próximo exemplo, a gente vai fazer o contrário.
Eu vou te dar a equação e você vai descobrir quem é o centro e quem é o raio. Vamos lá? Exemplo 2. Determine o centro e o raio da circunferência que tem como equação. Vamos lá. Nossa primeira equação é essa daqui. Então, ficou assim. Sempre eu sugiro que você escreva a reduzida para você fazer a comparação. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a 9. Só que aqui, né, a gente está mexendo com a equação. Então, eu vou escrever r elevado a 2. Com isso, fica fácil você perceber que a é igual a 6. Observa que o sinal de menos continua, então não vou alterar o sinal de ninguém. Assim como b e 1, tá certo? Então, eu posso acrescentar aqui que a vale 6, o b vale 1. Acabou. Falta o raio. Eu sei que o raio é a mesma coisa que 9, olha só. 9 é igual a r ao quadrado. Então, fazendo a comparação, fica assim. Então, ficou r é igual a raiz de 9. Tirando a raiz de 9, você vai encontrar mais ou menos 3. Mas, para efeito de medida, né, esse raio só pode ser em módulo. Então, a gente considera raio igual a 3. Concluindo, então, o meu centro é em 6 e 1. E o raio da minha circunferência tem medida 3. Muito, muito tranquilo. Vamos lá para a letra B. Vamos lá, compara primeiro os valores, né, com a equação reduzida. Então, fica x menos a ao quadrado, y menos b elevado ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Aqui temos que ter cuidado, porque ó, a equação está diferente, tá? Então, eu tenho que 7 e a. Toma cuidado. Como é que você vai escrever isso para você enxergar com tranquilidade? Pessoal, esse x mais 7 é o mesmo que escrever x menos 7 elevado ao quadrado. Dessa forma, fica mais fácil você perceber que meu a vale menos 7, tá certo? Que aí fica coerente o sinal. Tá bom? Com a equação reduzida. Fazendo o mesmo com a parte do y, é o mesmo que y menos 3, elevado ao quadrado. E o raio, 5. Aqui, a gente percebe claramente que o meu b vale menos 3. E o raio elevado ao quadrado vai ser 5. Então, a vale menos 7, b vale menos 3. Logo, o centro dessa circunferência vai ser em menos 7 e em menos 3. Tranquilo? O raio ao quadrado é igual a 5, mas só interessa para a gente o quê? O valor de r, que vai ser raiz de 5. Então, no caso dessa nossa circunferência, ela vai ter centro menos 3, menos 7 menos 3 e raio raiz de 5. Muito tranquilo. Vamos lá para o último item, né, dessa questão aí, ó. O C, x ao quadrado mais y mais 8 elevado ao quadrado igual a 36. Faça sempre a comparação com a reduzida. Vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Tranquilo? Vocês conseguem perceber, pessoal, que esse a só pode ser zero? Bem tranquilo, né? Então, aqui é o mesmo que escrever x mais 0 ao quadrado. Então, aqui o a é 0. Ou melhor, né, para ficar com o mesmo sinal e não haver dúvidas. X menos 0 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Mas, agora aqui, atenção. Aqui a gente tem x mais 8. Para ficar no formato da reduzida, eu vou escrever y menos 8 elevado ao quadrado. Tá? E esse raio aí é 36 sobre 25. Fechou? Então, fica fácil você perceber que o a é 0, o nosso b vale menos 8 e o meu raio vale tudo isso, vale essa fração inteira. Então, a 0, b menos 8. R ao quadrado é igual a 36 sobre 25. A gente vai tirar a raiz. Tirando a raiz de 36 sobre 25, você vai encontrar que o raio só pode ser 6/5. Então, no caso específico dessa equação, nosso centro vai ser em 0 e menos 8 e o raio vai ser 6/5. Tranquilo, pessoal? Reduzindo aí para quem for copiar, dá print na tela.
É isso. E, finalmente, o último exemplo da aula de hoje. Exemplo 3. Obter a equação reduzida da circunferência, cujo gráfico é... Pessoal, esse lambda aqui é o nome que a gente está dando para a circunferência, tá certo? Não é habitual essa letra, né, para identificar a circunferência. Mas se aparecer aí fora nas provas, você já sabe, tá? E aí, pessoal, como obter a equação reduzida diante desse gráfico? Vamos analisar? Primeiro, a equação reduzida, ela tem que ter o centro, né? Que é representado pelas abscissa A e ordenada B. Então, x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Essa é a nossa equação reduzida. O centro, nós temos, tá pronto aqui, gente, ó, o centro tem a abscissa menos 2 e ordenada 1, ou seja, meu A e meu B. Fechou, moleza. Só que o raio, gente, onde está o raio dessa questão? Vamos pensar. Aqui você tem dois caminhos para pensar, né? Foi o que eu falei hoje em sala de aula, com a cabeça do aluno do terceiro ano e com a cabeça do aluno do nono. O que me interessa é que você acerte a questão. Se eu quero o raio, pessoal, é o quê? Olha só o que eu vou falar. É a distância entre C e P. É isso que a gente tem que buscar, a medida do raio. Porém, eu tenho aqui duas medidas que podem ajudar, tá? E eu vou fazer das duas maneiras e tanto faz a maneira que você vai recorrer. Se você pensar com a cabeça do nono ano, você já está enxergando o triângulo retângulo bem aqui. Então, eu tenho aqui a primeira medida, certo? E tenho aqui o outro lado, que é esse aqui. Tranquilo? Deixa eu dar um destaque maior para isso, para vocês perceberem. Ó, esse é um lado e esse vermelho o outro lado. Feito isso, vamos lá calcular distâncias, né? Se aqui, gente, é menos 2 e aqui é 0, então qual é a distância de menos 2 até 0? 2 unidades. Tranquilo? Agora, qual é a distância desse 4 até chegar a esse 1? Só pode ser 3. Ou seja, se você pensou com a cabeça de um aluno aí de nono ano, você pensou em fazer isso aqui por Pitágoras. E não está errado. Fazendo por Pitágoras, vou chamar aqui de primeiro modo, fica o seguinte. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 9 mais 4. R ao quadrado deu 13. E vou parar aqui. Por que você vai parar aí, professora? Porque já tem o R ao quadrado, pessoal. A gente já encontrou. Para que eu vou tirar a raiz para depois elevar ao quadrado de novo? Não tem necessidade. Tranquilo? Agora vamos lá para o segundo. Segundo modo, pela distância de pontos. O ponto C tem abscissa menos 2 e ordenada 1. Já o ponto P tem abscissa o quê? Que ponto é esse aqui, pessoal? Ele é 0 no x e 4 no y. Então, calculando a distância entre C e P, nós ficamos assim, ó. 4 menos 1 elevado ao quadrado, mais 0 menos menos 2. Espera aí, menos 2 ao quadrado. Calculando pela distância de pontos. A distância CP é igual a raiz de quem? De 3 ao quadrado com menos 2 ao quadrado, vai ficar assim. Distância CP vai ser o quê? 9 mais 4, ou seja, raiz de 13. Mas espera aí, o que é a distância CP? Ela é um raio. Então, o raio é raiz de 13. Tranquilo? Feito isso, só jogar lá na fórmula da equação reduzida. Então, vai ficar assim, coloca aqui embaixo, vai dar certo. Vai ficar x menos a, ou seja, menos 2, porque meu a é menos 2, não é isso? Ó, vou colocar bem aqui, ó. E esse menos com esse menos já vai virar o mais. Mais y menos b. Quem é o meu b, gente? É o 1 aqui, ó. É o 1 desse meu par ordenado do centro. Então, continua sendo menos 1 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. Se a gente for pelo caminho 1, o raio é 13, ó. R ao quadrado é 13. Agora,
Se você quiser pegar o caminho pela distância entre pontos, você vai ter que pegar esse raiz de 13 e elevar ao quadrado, tá certo? E aí aqui a gente finaliza com x ao quadrado, mais y menos 1 também ao quadrado, corta esse aqui com esse aqui e pronto. E aqui a gente tem a equação reduzida dessa circunferência, tá certo? Pessoal, foi isso que eu passei em sala hoje, tá certo? Claro que por meio de gravação é tudo mais rápido. Em sala ia dar tempo para vocês fazerem, o que acaba levando aí os 2 horários, né? Então, é isso. Todas as turmas vão aprender esse conteúdo essa semana. Para vocês, eu deixo isso aqui, ó. O dever de casa tá lá no livro 8, o D12, né? É só você procurar a equação reduzida da circunferência, que tá lá na página 375, fixação de 1 a 5. E hoje eu já coloco a atividade online encerrando sexta-feira. Tá certo, pessoal? É isso. Obrigada e até mais.